Olá, senhoritas e cavalheiros dos primeiros anos da EMEB Coronel Júlio César. Como vocês estão? Como foram de férias? Aproveitaram, descansaram, se divertiram bastante, ainda aqui em casa, com bastante segurança, conseguiram se divertir e descansar? Espero que todos estejam muito bem e que tenham aproveitado da melhor forma. Vamos agora a mais uma videoaula de matemática. Eu sou o Ludi e eu quero saber! Então, qual é a sua dúvida? Por que tem que reciclar? Por quê? Você já ouviu falar de reciclagem, Júlia? Sim. O que é reciclagem? A gente pegar as coisas que jogam fora pra fazer uma coisa nova. Nossa! E o que você costuma reciclar? Garrafa PET. Ah, muito bem! Dá pra usar coisas usadas pra fazer coisas novas. Por exemplo, o plástico que você falou que recicla, o que ele vira? Vaso pra colocar planta. E por que você acha que a gente tem que reciclar? Quando você sujeira na rua. Em vez de virar sujeira na rua, a gente pode fazer outras coisas, não é? Outras coisas. Eu tô aqui com um especialista em reciclagem, que é o Jair. Tudo bem, Jair? Tudo bem, Lud, e você? Ah, tudo bem. Ô, Jair, você tem alguma coisa reciclada pra me mostrar? Tenho sim. Eu tenho uma telha feita a partir de embalagens longa-vida. Depois de passar pelo processo de triagem aqui na cooperativa, a gente encaminha para a indústria que processa e faz essas telhas para cobrir as casas. Que legal! Porque outro dia eu aprendi que a gente precisa separar o lixo, né? O azul, a gente joga o papel. Papel. No amarelo, os metais, latinha. No verde, a gente joga os vidros. Ah, sim. E no vermelho, o plástico. O plástico, que nem as garrafinhas de plástico, né? Isso mesmo. E agora eu quero saber por que é tão importante a gente reciclar. É importante porque o lixo, quando você joga ele na lixeira, ele não desaparece como mágica. Você sabia que uma latinha de alumínio, segundo alguns estudos, pode levar mais de 1000 anos para se decompor na natureza? E se ela for reciclada, volta a ser uma nova latinha em algumas semanas. O plástico, que pode demorar 450 anos para desaparecer, volta a ser outro produto se for reciclado. Então, Lud, o plástico pode se transformar em tecido, vassouras, mangueiras e até óleo de motor, para motor de carro. Ah, quantas coisas diferentes, né? É verdade. E nos pneus? Você já pensou nos pneus? Ah, com tanto carro que eu vejo andando por aí, deve estar cheio de pneus sobrando na rua, né? É verdade. Na rua e também muitos pneus são jogados nos rios e córregos, poluindo o meio ambiente. Mas eles podem se transformar em asfalto, fazendo estradas muito melhores. E você também pode dar uma nova função a eles. Um pneu velho pode virar um balanço. Nossa, isso é muito divertido! Também acho, Lud. E depois de todos esses exemplos, acho que eu entendi. Se a gente não reciclar, vai ter um monte de lixo espalhado pelo nosso planeta, né? Vai ser assim mesmo. Ah, muito obrigado, viu, Jair, pela sua ajuda. Eu que agradeço a oportunidade. Ah, e aí, Ticulicos, entenderam mais essa? Obrigada, Lud. Tchau e até o próximo! E então, gostaram do vídeo? Olha só, tem muito mais aqui! Não percam, até mais! Tchau! Com o livro didático de matemática Liga Mundo, realizaremos as atividades desta videoaula. Na página 58, daremos início às tarefas desta videoaula. Qual é o título da nossa atividade de hoje? Tabelas e gráficos. Caixinhas de suco. A turma de Tiago está conversando sobre reciclagem de lixo. E vocês sabem o que é reciclagem? Fazem a reciclagem nas casas de vocês? A reciclagem é o processo de reaproveitamento de materiais descartados. Tem o objetivo de reduzir a produção de lixo, aumenta a preservação dos recursos naturais e melhora a qualidade de vida das pessoas. É uma necessidade do planeta. Nós precisamos fazer a reciclagem diariamente. Retomando, a turma de Tiago está conversando sobre reciclagem de lixo. Vamos ler a fala da nossa primeira coleguinha.
O que podemos fazer para reaproveitar as embalagens vazias que temos na escola? Vejam a resposta. Podemos fazer brinquedos, objetos de decoração e muito mais. Isso é reciclar os materiais que seriam descartados, reaproveitar. Tenho uma ideia, vamos começar juntando as caixinhas de suco do lanche. Eu vou marcar quantas caixinhas de suco recolheremos a cada dia. E vejam só como será essa marcação. Tiago, que disse que marcaria quantas caixinhas de suco eles recolheriam a cada dia, marcou em uma tabela um tracinho para cada caixinha de suco do lanche coletada nesta semana. Número 1. Complete a tabela. Observem, nós temos então aqui a tabela. Esse quadro com linhas, já expliquei para vocês várias vezes, as linhas ficam na posição horizontal. Observem, nós trabalhamos bastante isso quando trabalhamos com o calendário. E temos as colunas que ficam na posição vertical. Desta forma, temos uma tabela que apresenta dados, que são informações de maneira organizada e muito clara. O título da nossa tabela: Caixinhas de suco coletadas por dia. Na primeira coluna, nós temos os dias: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Na segunda coluna, marcação com tracinhos. E o Tiago utilizou os tracinhos para fazer essa marcação. Observem aqui. Cada tracinho representa uma unidade. Representa uma caixinha de suco recolhida no dia. Vejam, nós temos aqui um tracinho, 2, vejam, 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, na segunda-feira, a turma de Tiago conseguiu coletar 5 caixinhas de suco. E na terça-feira? Conte você aí de casa. Quantas caixinhas a turma de Tiago conseguiu coletar na terça-feira? 1, 2, ó, a Pro não vai dar resposta, porque está muito fácil, é só você contar. Descubra também quantas caixinhas foram coletadas na quarta-feira, contando os tracinhos, e lembrando que cada tracinho representa uma caixinha coletada, representa uma unidade. Na quinta-feira e na sexta-feira. Você vai fazer o que o exercício número 1 pede para você. Complete a tabela aqui nesta terceira coluna, que você marcará o número de caixinhas. Aqui a marcação com tracinhos e aqui a marcação com os números, que representam as quantidades recolhidas, coletadas de caixinhas de suco. Um exemplo para vocês. Nós já contamos juntos que na segunda-feira eles conseguiram coletar 5 caixinhas de suco. 1, 2, 3, 4, não pode esquecer aqui a do meio. 5. É só anotar o número 5 nesta coluna. Observe. Na primeira linha aqui da coluna, a primeira linha que você pode anotar. A partir desse exemplo, você consegue terminar de resolver esse exercício que se pede na página 58 do livro didático Ligamundo. Antes de passarmos para a próxima página, que será a 59, próxima e última, vamos ver a fonte desta tabela. Observem,
Alunos da turma de Tiago, dados fictícios. Portanto, foram os alunos da turma de Tiago que fizeram a pesquisa, coletaram os dados, as informações necessárias para construir uma tabela. Vejam só, por que está escrito dados fictícios entre parênteses aqui? Porque não é real essa turma de Tiago, é uma turma criada, inventada para fazer uma tarefa do livro didático Ligamundo. Por isso está escrito dados fictícios, não é uma turma real. Agora, na página 59. Vamos construir um gráfico de colunas com os números da tabela da página anterior da tabela dos alunos da turma de Tiago? Vamos sim! Aqui nós temos o gráfico de colunas citado. Observem, estas são as colunas. Vamos ler o enunciado do exercício número 2. Pinte um retângulo para cada caixinha de suco que os alunos conseguiram juntar por dia. Qual é o título do nosso gráfico? Caixinhas de suco coletadas por dia. É o mesmo da tabela, porque agora nós vamos pegar todos aqueles dados, os dados são informações, todos aqueles dados e construir um gráfico. Agora nós iremos representar de uma forma diferente os mesmos dados. Primeiro, a turma de Tiago representou com uma tabela que vocês terminaram de preencher, representando a quantidade com os numerais. E agora nós vamos dar continuidade aqui ao gráfico de colunas, preenchendo de acordo com a quantidade de caixinhas coletadas por dia da semana. Observem, nós temos aqui a primeira coluna da segunda-feira, a segunda é da terça-feira, a terceira é da quarta, a quarta é da quinta-feira e a quinta é da sexta-feira. Precisaremos voltar à tabela, consultar para conseguir preencher de maneira correta. Na segunda-feira, a turma conseguiu coletar 5 caixinhas, como vocês estão vendo aqui na página ao lado. Certo? Eu fiz o exemplo com vocês, contei cada tracinho e marquei o número que corresponde a essa quantidade, que é o 5, tá? E vocês vão agora representar aqui nesta coluna. Como? Vamos contar em primeiro lugar quantos retângulos compõem essa coluna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu pintar todos os retângulos, estarei afirmando que na segunda-feira foram coletadas 8 caixinhas de suco, porque cada retângulo aqui vai representar uma unidade, vai representar uma caixinha de suco. E não foram 8, foram apenas 5. Eu preciso pintar, então, quantos retângulos? 5, muito bem. Eu não posso começar aqui de cima para baixo. Eu tenho que começar aqui de baixo para cima, porque aqui está o 0 e aqui está o 1, certo? Então, vocês vão pintar 5, bem bonitinho. Eu não vou pintar aqui o retângulo cheio para o vídeo não ficar muito demorado, mas você vai pintar aí bem certinho, daquele jeito que vocês sabem fazer, tá? 1, 2, 3, 4. A Pro já terminou de representar a quantidade certinha de caixinhas coletadas na segunda-feira? Olha, a Pro pintou 4. 1, 2, 3, 4. Não, foram 5. Faltam quantos, então? Falta apenas 1. Olha lá. Agora, depois de pintar, é muito importante que vocês contem novamente quando está pintando e quando vocês terminaram. 1, 2, 3, 4, 5. Pintem direitinho aqui, a Pro não vai pintar para o vídeo não ficar longo, tá bom? Vejam só, eu não aguentei, pausei minha gravação e pintei tudo para não ficar feio. Senão, como eu vou continuar gravando aqui sem terminar, não fica legal. E é assim que você tem que pintar.
Como o exercício não solicita uma cor para você pintar, você pode utilizar o lápis de cor da sua preferência. Utilize a mesma cor para todas as coluninhas, tá bom? Não fiquem mudando a cor. Utilize a mesma cor. Na terça-feira, eu já não fiz com vocês preenchendo a tabela para não dar resposta, para que vocês pensem e realizem a atividade sozinhos. Mas eu vou dar mais um exemplo só porque eu quero dar uma dica. Na terça-feira foram 3, como vocês podem verificar, a tabelinha de vocês está preenchida. Vejam só. Então eu vou dar uma dica. Preciso então pintar 3 retângulos aqui da coluna. Olha a dica. Eu sei que eu tenho que pintar 3, então eu já faço uma marcação. E depois eu pinto com calma. Porque se você quiser pintar tudo bonitinho, um por um, você pode, às vezes, tá? Se perder na contagem. Então, primeiro realize a contagem e depois faça a pintura. 3 na terça-feira. 1, 2, 3. Pronto, você já sabe que daqui para cima não pode pintar. Porque estaria representando uma quantidade que não existe, estaria errado, tá? Então, são 3. Aí você volta e agora você pinta com calma tudo certinho, porque já sabe a área limite aqui, que tem o limite para essa pintura ser realizada. Os próximos eu não vou fazer junto com vocês, para não dar resposta, porque eu quero que vocês realizem, tudo bem? Confirmando aqui na tabela, olha, a professora não podia mexer o celular da forma como estava gravando para mostrar, mas eu sei que eu dei as dicas para você acompanhar na tabela. Você volta aqui, olha lá na segunda-feira que nós fizemos aqui a coluna com 5, porque tínhamos 5 tracinhos e colocamos o número 5 para representar a quantidade. Aqui na terça-feira, observem, na terça-feira nós temos a marcação com 3 tracinhos. Vocês devem com certeza colocar o número 3, que a professora não preencheu para não dar a resposta, vocês já sabem. E aqui vocês vão pintar na terça-feira 3. E assim por diante, eu não posso falar dos demais para não dar resposta, mas tem aqui da quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, você vai olhando, consultando e fazendo aqui no seu gráfico certinho. Número 3. Observe o gráfico acima e responda. Letra A. Qual é o título do gráfico? O título do gráfico, como já lemos antes, é Caixinhas de suco coletadas por dia, que é o mesmo título da tabela, pois são os mesmos dados sendo representados de forma diferente. Porque o gráfico é uma tentativa de expressar visualmente dados ou valores numéricos, certo? Letrinha B. Em qual dia, os alunos juntaram mais caixinhas de suco? Então, em qual dia os alunos juntaram mais caixinhas de suco? Esse eu não vou nem voltar lá no gráfico aqui com a minha gravação para vocês, porque eu não tenho o gráfico preenchido justamente para não dar resposta. Muito bem, mas você já preencheu a tabela e lá você já descobriu em qual dia da semana eles conseguiram coletar mais caixinhas. Lá na hora de preencher com os numerais, você já descobriu. Vocês já descobriram já. Então, com certeza já preencheram o gráfico acima e a resposta já está na ponta da língua e já passou para a ponta do lápis para escrever aqui na frente para Pro o nome do dia em que os alunos juntaram mais caixinhas de suco. É justamente aquele dia em que a sua coluna no gráfico tem mais retângulos, mais quadrinhos pintados e na sua tabela consta o maior número, ou seja, tem a maior quantidade. Letra C. Quantas caixinhas foram recolhidas até terça-feira? Você volta aqui no gráfico e vai olhar, lembrando que não é na terça-feira.
É até terça-feira. Se ele perguntasse quantas caixinhas foram recolhidas terça-feira, era muito fácil. 1, 2, 3. Era só anotar o número 3. E escrever caixinhas na frente, 3 caixinhas. Mas é até. Então, se é até, vai desde o primeiro dia até terça-feira. Vejam só. Vocês vão contar, eu vou dar exemplo. Essa eu vou fazer junto com vocês, como aqui o gráfico já está preenchido mesmo. Vejam. Então, na segunda-feira foram recolhidas 5 caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Anotem o número, pessoal. Deixa eu colocar um pouco mais para cima aqui. Anotem o número quando vocês estiverem pintando também. Eu sei que tem na tabelinha, mas fica melhor para vocês resolverem as atividades, tá? 5. E aqui na terça-feira nós temos 3 coletadas. Então, até terça-feira. Não vou dar essa resposta, mas vou ajudá-los a chegar lá. 5 mais 3, porque estou juntando essas quantidades. Então, a conta de adição é demais. 5 mais 3. Pense aí, ache o resultado e anote na letrinha C. Quantas caixinhas foram recolhidas até terça-feira? Vai colocar o número e escrever caixinhas. Após, lembrando que você sempre pode pausar o seu vídeo para realizar as atividades conforme as explicações da Pro, tudo bem? Então você pode ir pausando e fazendo, ou assistir a videoaula toda, entender o que de fato é para fazer, voltar lá nos enunciados e realizar as atividades, os exercícios, as tarefas, tudo bem? Façam da forma que seja melhor para vocês. Letrinha D. Quantas caixinhas eles conseguiram juntar até sexta-feira? Vocês vão voltar aqui no gráfico novamente. Lembrando que a questão é até, não é na sexta-feira. Senão era só contar fácil, marca aqui o resultado. É até sexta-feira. Então vai do primeiro dia até sexta-feira, ou seja, agora a conta é de mais novamente, é de adição, porque você vai continuar juntando, mas agora você vai juntar todas as quantidades. Por isso a importância de ter anotado os números acima da coluna. E você vai contar quanto dá todas essas quantidades juntas. E uma forma muito, mas muito fácil de fazer isso, eu não vou aguentar e vou dar essa dica, é olhar aqui nas barrinhas e contar retângulo por retângulo, já somando, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente nas que você pintou aí para representar a quantidade certinha dos dados coletados pela turma de Tiago. Após, é só anotar a quantidade e escrever caixinhas, colocar um ponto final aqui na sua resposta. O que você acha que os alunos da turma de Tiago podem fazer para reaproveitar as caixinhas de suco? Troque ideias com seus colegas e dê uma sugestão. Como ainda não estamos em sala de aula, você pode trocar essa ideia maravilhosa de reciclagem com os seus familiares e dar sugestões. Espero que todos tenham gostado. Um beijo grande e um abraço bem apertado. Até mais!